14 horas e 2 minutos, na verdade é 14 horas e 1 minuto dessa segunda-feira, dia 14 de agosto de 2017. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, e liga essas medicinas ancestrais com o que há de mais moderno na tecnologia, na técnica das medicinas atuais, sobretudo a medicina quântica. Hoje você já deve ter almoçado, deve estar trabalhando, ou deve estar almoçando por aí, assistindo o computador ou o celular, e não tem ideia de todos aqueles alimentos que você utiliza para a sua refeição. Quando chega no intestino delgado, tem uma inteligência visceral que separa o que é vitamina, o que é sais minerais, o que vai para osso, o que vai para dente, o que vai para tendão, para músculo, o que vai para a recuperação dos órgãos, para o fígado, para o rim, para os próprios intestinos, para o pulmão, para o coração, enfim. Você acha que não há uma inteligência que faça isso, que é tudo um processo automático? Não é bem assim. Esse sistema neurovegetativo, esse sistema de separação dos alimentos tem praticamente uma inteligência, e uma das inteligências mais criativas, mais inteligentes que pode imaginar. Você imagine você utilizar o seu cérebro para começar a separar alimentos ou nutrientes de acordo com as suas alimentações. Seria praticamente impossível, você ficaria pensando isso o tempo todo, né? Então, para trabalhar essa maravilhosa engenhoca de separação de todos esses nutrientes, o intestino delgado, para se ter uma ideia, pela medicina tradicional chinesa, ele é um órgão acoplado a nada menos que o coração. E o coração, segundo a medicina chinesa, é a sede do Shen, é a sede do espírito na matéria, a sede da energia, da consciência na própria matéria. Então, o intestino delgado, ele é acoplado praticamente. É a víscera de um órgão. O órgão é o coração e a víscera é o intestino delgado. Então sempre, a medicina chinesa sempre tratou com muito carinho e importância este órgão. Tanto é que nas meditações fala-se muito em pensamento de barriga. O Wei, que é uma energia defensiva, e o vazio, você procura o Wu, que é o vazio, para poder entrar em contato com essa inteligência visceral. Isso é um dos caminhos da alquimia chinesa antiga, entrar em contato com a inteligência das vísceras, sobretudo no intestino delgado. Felizmente a medicina hoje, a medicina moderna, está olhando para o intestino delgado com os olhos que realmente este órgão merece. Tanto isso é verdade que hoje se admite que a microbiota intestinal é praticamente um ecossistema dentro do organismo, praticamente a parte de todas as outras funções orgânicas. Felizmente. Só uma brincadeira eu fiz na live agora há pouco, graças a Deus, né? Graças a Deus a ciência está evoluindo. Para falar sobre esse assunto, estou trazendo um especialista que já veio no programa Salutes e que suscitou uma diversidade de dúvidas, de questões ligadas ao tema que hoje a gente vai tentar abordar de uma maneira mais abrangente, inclusive. Tudo isso porque o Salutes é um programa que está sempre em ressonância com a própria vida. Muito boa tarde a todos. Como eu falei no início do programa, o nosso programa hoje é sobre a microbiota intestinal, sobre disbiose, quais são suas causas, o que ela pode causar na saúde de uma maneira geral, tanto fisiológica quanto psíquica. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber o Dr. Jean-Marc Durio para falar como modular, sobretudo fisiologicamente, o perfil bacteriano da microbiota intestinal. Muito boa tarde, Dr. Jean. Como sempre, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, João Carlos. Tudo bem? Muito obrigado. Para começar nosso programa de hoje, Dr. Jean, eu gostaria que o senhor começasse a falar o que é a microbiota intestinal. A microbiota intestinal são bactérias, são micro-organismos vivos que moram no nosso trato digestivo. Hoje em dia é considerado como até um segundo órgão, pela importância que esse meio represente para a manutenção da nossa vida.
É um novo órgão, um órgão integrador. Ele representa, nossa célula representa 10% em relação à quantidade, né? 10%, somos 10% de células e 90% bactérias. 90, o pessoal costuma brincar que a gente é mais bicho que gente, né? 90% das bactérias do intestino são, ou seja, 90% das células do nosso corpo no intestino delgado são bactérias, é isso? Exatamente. Não só no delgado, né? Nossas bactérias no geral. No geral, no trato digestivo, claro que... Elas têm uma função mais específica, né, doutor? Doutor Jean, e o que é a desbiose? A desbiose é o desequilíbrio entre essas bactérias, as bactérias que são bacaninhas e as que não são tão bacaninhas? Uma desbiose é um desequilíbrio do ecossistema. O ecossistema, ele compreende a mucosa, a microbiota, o substrato, o bolo fecal, a secreção digestiva, o sistema, não dá para separar nada. Hoje em dia somos acostumados a separar tudo compartimentado. Mas quando a gente quer entender o que está acontecendo dentro do complexo ecossistema, ele é particularmente complexo, um ecossistema digestivo, que estamos falando de hoje. Então, essa complexidade precisa ser abordada de uma maneira a não prejudicar. E esse grande equilíbrio das bactérias intestinais seria um ponto fundamental para a saúde. Pelo que eu entendo, não dá para fazer uma suplementação nutricional, não dá para fazer vitaminas e etc. se há um desequilíbrio intestinal, há uma desbiose. Ou seja, esses aspectos nutricionais apenas de suplementação, se houver uma desbiose, ele não é totalmente aproveitável. A gente não sabe exatamente o que a gente consegue aproveitar ou não, né? Aliás, eu costumo falar que o que é uma alimentação ideal. Hoje eu respondo da seguinte forma: não tem uma alimentação ideal. Dentro dos conhecimentos da alimentação tem alguns parâmetros que a gente pode admitir que eles são bons para todos. Por exemplo, alimentação natural, sem agrotóxicos, isso é bom para todos. Uma alimentação com uma parte cozida, uma parte crua, uma são variada, tudo isso. Mas o que é realmente uma alimentação ideal? Uma alimentação ideal é uma alimentação que você assimila, digere, que te traz os elementos que você precisa, sem prejudicar, sem inflamar. E que te nutra, né? Que alimente, né? Que te nutre, claro. Que não gera fermentações anormais, que não faz crescer bactérias patógenas, que elas mesmas secretam toxinas que são perigosas para a nossa saúde, que inflamam a mucosa, etc. E somos muito diferentes de uma pessoa a outra. A microbiota, como os digitais, é uma coisa extremamente individual. Eu estava estudando um material, Dr. Jean, que há pelo menos 20 anos surgiram essas pesquisas da microbiota a partir de populações de países ricos em desenvolvimento de doenças crônicas. O senhor participou e participa de pesquisas há uns 20 anos já, né, doutor? Sim. Nesse período, nesses 20 anos de estudo sobre microbiota, existe um guarda-chuva que são as principais áreas que a gente tem que defender esse novo conceito de estudo. Quais são essas áreas desse novo conceito da microbiota? Eu não tenho certeza que eu entendo bem a sua pergunta. Você está me perguntando... O conceito como um todo, que nós estávamos falando um pouco antes do programa, quer dizer, são várias áreas que se acabam se integrando. Quais seriam essas áreas que são importantes no estudo da microbiota? Na verdade, não são as áreas que parecem... Para compartimentalizar, não. Que estão separadas. Sim. Né? É um conceito que, como estamos tentando modular um sistema extremamente complexo, automaticamente, quando a gente quer abordar uma complexidade, a gente tem que
funcional. Vários aspectos, trabalhar sobre vários aspectos. Quais seriam os principais? São 3 principais aspectos. A gente trabalha sobre 3 aspectos. O primeiro é a alimentação, é fundamental. A alimentação, a gente trabalha sobre o hipercrescimento bacteriano, o supercrescimento bacteriano de bactérias anormais, responsável de fermentações anormais, que gera inflamação, etc. É tudo uma cadeia de reação, né? Que a gente pode explicar mais para frente. E o terceiro é de favorecer as boas bactérias. Uma disbiose pode ser tão antiga, crônica, ela pode gerar danos no trato digestivo, na mucosa principalmente, né? Hiperpermeabilidade é um dano na mucosa automaticamente. Destrói as tight junctions. As mucosas têm junções e quando elas se destroem, gera uma passagem. Uma passagem, né? É uma lesão, na verdade. E quando essa substância, fragmentos de bactéria, de proteína, de coisas que não macromoléculas, quando ela consegue passar essa barreira, intestinal, onde que ela vai? Ela vai na linfa, no sangue. E aí dissemina para o corpo todo. O sangue é o segundo filtro, você vai carregar o segundo filtro. O fígado vai sofrer. Mas sangue e linfa é entrada e saída da matriz extracelular. Segundo Pischinger, é o ponto central das nossas regulações neurohormonais e metabólicas. É a água do aquário. Nossa célula é o peixe. Sim. A gente tem essa água do aquário do peixe. Que é essa área controlada pelo sistema linfático. Exatamente. A água, o peixe faz um trabalho, ele precisa se nutrir, ele elimina toxinas de jeito. E essa água tem que ser regenerada o tempo todo, o sistema linfático, né? E os capilares também participam. E quando a gente tem porta aberta para sujar de uma maneira que os filtros estão sobrecarregados, são deficientes, sobrecarregados, vai carregar a matriz tranquilamente. Vai carregar a matriz e isso vai gerar intoxicação, infecções, inflamação. Infecções também, né, doutor? Infecções, vai favorecer as infecções recorrentes, mas o principal no início são as inflamações. As inflamações para aumento das citocinas pró-inflamatórias. Citocinas são células da imunidade. Tem citocinas, muitas citocinas complexas, tem citocinas pró-inflamatórias, as citocinas anti-inflamatórias. Uma hiperpermeabilidade intestinal. Nós temos aqui um filtro de 200 a 300 metros quadrados. Uma hiperpermeabilidade vai gerar passagem de substâncias anormais que vai desencadear uma inflamação. E vai inflamar o quê? Pode inflamar o que você quiser, vai depender do ambiente das citocinas que estão sendo aumentados, né? Tem citocinas que vão favorecer a inflamação dos endotelios vasculares, né? E quando você tem os endotelios vasculares inflamados, ainda bem que a gente tem colesterol. O colesterol no primeiro tempo vai salvar vidas. Ele vai tamponar um vaso sanguíneo, tem uma espessura de uma folha de papel. Imagina você inflama isso, o sangue tem que ficar dentro do vaso. Então, fecha. Mas como a gente nunca resolve o problema, não na causa, mas as causas da causa, aí o fenômeno continua e a gente acaba entupindo as veias, né? Entre outras. Aí é que acontece a história do AVC e etc, né, doutor? Tem vários comentários aqui e muita gente assistindo o nosso programa, pelo qual eu agradeço. Elisângela Alves Araújo, o próprio Carlos Flores, que estava aqui agora há pouco, a Glau Alves, Alice Cervelin, o Luiz Carlos Fanazieri, que é um amigo nosso que trabalha com laser puntura, Rita Azevedo, já tem perguntas aqui, doutor. Tá.
Uma delas é da Elisângela Alves Araújo, que ela gostaria de saber sobre o kefir. Deve tomar todos os dias? Pela quantidade que ela está tomando, não sei como é que a microbiota dela deve estar explodindo. Ela toma 750 ml por dia. Muita coisa, né, doutor? Bom, como eu falei, todo mundo é diferente. Eu acho que é bastante. Né? Mas, sobretudo, vamos ao kefir, por exemplo. Deve-se tomar kefir todos os dias, por exemplo? Claro, bom, tem kefir que a gente faz na água, no leite. Se você tem qualquer intolerância com lactose, a lactose ou as lactoglobulinas, as proteínas do leite, aí... Mas o kefir quebra um pouco a lactose, não quebra, doutor? Sim, o kefir, normalmente, um laticínio, quando você fabrica um queijo, o que vai fazer a cura do queijo? As bactérias. Né? E essas bactérias vão fazer um trabalho de cura, mas elas vão querer comer. Elas comem a lactose. Uhum. Eu já ouvi falar que se come bactérias, aquelas bactérias comem as proteínas, mas elas são de lactose. E a lactose é conhecida que um queijo feito artesanalmente, um queijo de qualidade, que tem uma cura de mais de 3 meses, não tem mais lactose. E o kefir, pode-se consumir ou depende do perfil de cada pessoa? Então, muitas vezes me fazem esse tipo de pergunta como se eu fosse contra os probióticos. Claro que eu não sou contra. Eu sou contra de fazer uma coisa sem entender o que estão fazendo. A microbiota é um órgão, como a gente falou no início, que é tão importante que a gente precisa entender um mínimo para poder agir sobre a microbiota de uma maneira positiva. Então, é bom ou não de consumir o kefir, no caso, né? Claro que é bom. O kefir, essas bactérias são favoráveis. Ela gera um meio levemente ácido, ela transforma o meio. Né? Essa substância transformada, ela é mais fácil de digerir. As bactérias fazem uma predigestão interessante. Elas modificam o pH, o RH2. O RH2 é o potencial de oxidorredução. Um RH2 elevado é uma oxidação. O RH2 diminuída é uma redução. Redução é o contrário da oxidação. Sim. Então, essas bactérias, bactéria láctica, bactérias, a maioria, acho que todas as bactérias lácticas, na verdade, ela gera um meio levemente ácido reduzido. Isso seria bom, então, o kefir de leite ser consumido antes da refeição, por exemplo? Por exemplo. Agora, o problema de quantidade, cada um... 750 ml eu acho para não ficar bêbado, não né? Não precisa de tanto assim, mas eu não vou fazer uma afirmação, eu não sei por que a pessoa toma isso, talvez ela está em tratamento e faz uma coisa especial durante um tempo, eu não sei. Mas, de uma maneira geral, o senhor, então, não é contrário e também não é muito favorável ao kefir de leite, é isso que eu entendi? Não, o kefir de leite, se a pessoa não tem problema de intolerância à lactose, a lactose, a lactobrulina, por que não? E o de água? O de água seria uma opção para as pessoas que não estão aceitando o leite. Então, o senhor é favorável, então, de uma maneira geral, ao kefir de uma maneira geral. O Leandro Ramos pergunta o seguinte: crianças que nasceram por cesárea e não foram amamentadas corretamente têm microbiota prejudicada? Isso pode acarretar problemas com a imunidade durante a vida? Normalmente são pessoas que têm uma microbiota um pouco mais frágil. O problema é que, a maioria das vezes, nosso primeiro contato com o mundo bacteriano é no momento de nascer. Uma criança nasce pela via natural da mulher, ela vai encontrar bactérias que pode ser bastante favorável, principalmente se a mulher tem uma microbiota equilibrada. Por isso que eu sempre falo, é extremamente interessante de trabalhar no perfil da microbiota durante a gravidez, porque é uma coisa que se transmite para a mãe. Então, na hora de nascer, a criança vai
ter uma impregnação dessas bactérias nascendo. Essas bactérias são extremamente interessantes. Agora, uma pessoa que nasce de cesárea, a zona periciological não é uma zona totalmente sem bactérias, mas as bactérias que tem aqui, as poucas bactérias que tem aqui, não são bactérias prejudiciais, não tem problema. Só que não são as bactérias que a gente precisa encontrar ao nascer. Esse é o problema. Porque essas primeiras bactérias que vão ocupar as velocidades da nossa mucosa intestinal são bactérias que não vão ter problema nenhum para se implantar. Só que são elas que vão escolher a seguinte. Se entram primeiramente as bactérias benignas, que não são as bactérias que a gente espera, eles também vão escolher a seguinte. Então, a maioria das vezes, quando eu tenho um paciente que nasceu de cesárea, que não foi amamentado, que foi amamentado com leite de vaca e que desenvolveu cedo alergias, normalmente são gente que tem uma microbiota frágil. Agora tem gente que nasceu de cesariana, mas depois que foi amamentado, um ano e meio. Aí equilibra. Pode equilibrar, principalmente se na família também tem uma certa consciência, não dá muito açúcar para a criança, se tem uma alimentação equilibrada, com legumes, uma alimentação... Tem outro problema com a microbiota, especialmente mesmo jovem, né? A gente tem tendência a criar um meio de vida o mais asséptico possível. Essa era a questão que eu ia tratar com o senhor. Hoje cria-se os indivíduos trancados em apartamento, não pode pisar na terra, não pode mexer com a terra, não pode comer terra. Eu lembro de ter comido terra quando era criança, e não me arrependo, hein? Porque a terra, tava bacaninha. Tava meia crua e tal, mas eu comi terra. E isso é uma das grandes questões, porque hoje a própria medicina está colocando isso em questionamento, né? Porque as crianças são criadas em apartamentos de uma maneira absolutamente asséptica e não entram em contato com as bactérias. Isso é ruim, né, doutor? Isso é ruim. Nossa alimentação é asséptica, a gente usa cândida para tudo, para limpar. A criança não agatia mais no chão. Eu me lembro que minha filha, que está aqui, aliás, né? Quando ela era... Oi, filha. Era pequena. Oi. Ela engateava na varanda. Depois da chuva, tinha água que ficava na varanda. Ela bebia essa água, né? Bom, eu falo para ele, não, Tainá, você não pode beber essa água. Só que ela já bebia, pronto. E pronto, né? Limitava, né? Por instinto, né? Mas bebi terra, ia de 4 na grama, pegava bicha na mão, qualquer coisa. Terra é uma coisa limpa, entre aspas, né? É uma sujeira que a gente precisa, né? Sujeira entre aspas, terra, né? Porque a gente cria nos alimentos dentro da terra. Eu entrevistei médicos aqui que, inclusive, para ionizar o próprio organismo, pedem para ficar 20 minutos descalço em cima da grama ou em cima do terreno, né? Para ionizar, inclusive, o organismo. Tem uma pessoa que está perguntando aqui a proporção ideal da suplementação de lactobacillus, acidófilos e bifidobacterium. Existe isso? Como o professor está falando, o doutor Jean disse, quer dizer, cada uma pessoa tem um perfil intestinal como se fosse a própria impressão digital. Mas, de qualquer maneira, existe essa proporção ideal entre essas classes de bactérias, de lactobacilos? Eu também tinha a cabeça recheada de probiótico e lactobacilo. Na época eu fui consultor do laboratório de microbiologia na Suíça. Eu raciocinava instintivamente, automaticamente, em cima de lactobacilo. E o primeiro mês, o dono do laboratório falou: Jean, se você fala mais uma vez essa palavra lactobacilo, vai ser preso. Nós vamos... Você está despedido. Você está entendendo nada do nosso trabalho. Nós vamos poder fazer nada junto. Falei, bom, então me explica um pouquinho mais o que eu vou tentar fazer agora. A gente precisa escutar menos a mídia e ler um pouco mais os estudos científicos fundamentais. Na verdade, a abordagem que eu estou ensinando não é
abordagem de Jean. Jean, ele é simplesmente curioso e não acredita a primeira coisa que chega nos ouvidos. Eu fui obrigado de ir atrás de informação nesse laboratório. Eu era consultor, eu era responsável de divulgação do suporte técnico de um trabalho que já tinha começado e que eu precisava entender melhor. Mas eu fui contratado para a minha capacidade de sintetização de várias matérias de aparelhamento de natureza diferente e do meu conhecimento em medicina alternativa, chamava alternativa, de abordagens alternativas na área da medicina. Eu precisava entender melhor o que foi desenvolvido na década de 90. Nesse laboratório, em 92, o dono do laboratório, a Cepsa, na Suíça, decidiu de virar as costas do mercado prometedor de lactobacila, de probiótico no geral. Porque ele acreditava que essa não era correta, uma maneira correta de trabalhar na microbiota. É isso que eu precisava entender. Isso que foi difícil para mim, porque eu tinha a cabeça feita também. O dono do laboratório falou para mim que eu teve que revisar um pouco a minha microbiologia. Então, lactobacila. O que é o Lactobacillus acidophilus? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão poder verificar. Né? Tudo que eu estou falando com lactobacila aqui é nada de negativo, é informação verificada, uma parte dela é até divulgada pela própria Danone. Então eu não quero me arriscar a falar uma coisa que poderia prejudicar certas pessoas para vender meu peixe. Não estou aqui para fazer isso, pode ter certeza. No Japão, dos anos 30, foi descoberto, foi pesquisado para um doutor que chamava Shirota, uma bactéria que poderia aguentar a acidez do estômago. Ele descobriu uma bactéria que tem capacidade de passar o estômago de uma maneira muito eficiente, com porcentagem de bactérias vivas depois do estômago, que é muito importante. Né? E chega quase a 100%, aliás. Então ele chamou essa bactéria de Kasei shirota, ou Shirota kasei, agora eu não lembro se eu acho que era Kasei shirota. Mas na Europa também eles descobriram essa bactéria. Aqui a gente chamou ela de Lactobacillus acidophilus. Essa bactéria, claro que ela chegando inteira no delgado, ela vai começar a fazer seu trabalho de acidificação, mas ela leva a acidificação reduzido. Isso é favorável. Isso é favorável porque esse meio levemente ácido reduzido é um meio favorável às bactérias do bem. Até lá, não tem problema. É satisfatório. Então, foi descoberto também que o Lactobacillus acidophilus é um lactobacilo que ajuda a ganhar peso. Então, a gente utiliza há décadas esse probiótico para engordar animais de corte. Essa não é uma acusação que estou fazendo, essa acusação já foi feita na França em 2010 contra a Danone. A Danone foi processada por desonestidade intelectual. Eu não vou falar sobre isso, porque ele se defender, ele tem toda uma matéria no internet, que quem se interessa, por favor, fique à vontade, lê essa matéria. Eu li essa matéria, estou dando essa referência. Por quê? Porque, na verdade, a Danone comprou o Shirota. Então, a Danone está colocando nos Yakult, por exemplo, o Kasei shirota. Está colocando nos iogurtes, está vendendo iogurte probiótico para engordar os animais de corte.
Aí, Mas ela é maléfica para a pessoa? O problema que eu vou falar do problema do lactobacila em geral. Agora eu estou falando do acidofílico. Teve essa pergunta, né? Estou respondendo acidofílicos. Eu acho que é uma bactéria que a gente tem que pensar 2 vezes antes de tomar, porque ela vai gerar um hipercrescimento bacteriano no delgado. E aí entra as marcas aí que a gente conhece, Yakult, etc. Danone. Aí esses produtos, não é só Danone que está utilizando. Eu ouvi falar que, não verifiquei, mas que você está receitando um bifidobactéria, um probiótico, sempre tem junto o acidofílicos. Você não consegue separar, né? Você não consegue separar, o que vai ajudar a passar através do estômago. Então, eu pessoalmente, eu tenho uma dificuldade, o aspecto científico, a aceitar essa abordagem. O SIBO é o que me motiva, principalmente, para falar o que eu estou falando. Porque o que é o SIBO? É Small Intestine Bacterial Overgrowth. Essa é uma abreviação em inglês que diz que no intestino delgado tem um crescimento anormal de bactérias. Crescimento anormal de bactérias, por enquanto, a gente não está falando de patógeno, mas um excesso de bactérias boas lá, de boa, entre aspas, pode ser boa, pode ser ruim também, mas estou falando do excesso de bactérias. A gente não qualifica a bactéria. O SIBO é excesso de bactéria no delgado. Por que esse é negativo? Porque, primeiro, não respeita a fisiologia digestiva. O intestino delgado não é uma zona onde a gente precisa de muita bactéria. Acima de 10 elevado a 5 bactérias por ml é um SIBO. A gente coloca 1 bilhão de lactobacillus em cápsula gastroresistente. Então, o que estão fazendo aqui, eu não sei. Para mim, o simples fato que não esteja dentro da fisiologia, eu não me interessa, porque quando a gente não respeita a fisiologia humana em todas as áreas, você não consegue estabilizar, você não consegue introduzir um novo equilíbrio que depois se sustentam naturalmente por um estilo de vida adequado. Uhum. Na verdade, então, essas bactérias deveriam agir mais no intestino grosso, né, doutor? Principalmente. Então, de um lado, a gente tem utilização. De um lado, essas bifidobactérias, essa lactobacila, eles podem ter um controle sobre as patógenas do delgado, porque elas vão gerar esse meio levemente ácido e reduzido. Esse lado é positivo. Vários estudos mostram, na clínica, né, mostra efeitos interessantes. Diarreia, imunidade, certos aspectos muito melhor. A mucosa, como a gente favorece as boas bactérias, a gente favorece a implantação de bactérias boas na mucosa intestinal, mas não são essas bactérias que você ingere. Elas são muito diferentes que a nossa. Uhum. Elas são criadas in vitro, elas são parecidas, elas não são iguais. Essas bactérias que você ingere não têm essa afinidade que nossas bactérias têm com o nosso próprio ecossistema, mas principalmente com a nossa genética. Nossas bactérias comunicam com o nosso cérebro, nossas células. Tem 2 principais competições no intestino. A competição pelo meio nutritivo é uma competição pela ocupação dos receptores na mucosa, para aderir, dos receptores de aderência da mucosa. Uhum. Então, essa lactobacila ela pode melhorar a aderência. Por isso que tem um lado interessante. Né? Então, mas foi obrigado que eu não queria perder um emprego lá na Suíça, a aprofundir esses aspectos. Eu vi que um consumo de probiótica de uma maneira importante muitas vezes questionável por aumentar as bactérias no delgado, zona de assimilação, de transformação, zona de síntese de muitos elementos
nutritivos, né? Vitamina K é um exemplo dele, mas se sintetiza um monte de elementos. E para fazer esse trabalho, não precisa de muitas bactérias. Quando você aumenta as bactérias no delgado, você tem automaticamente um crescimento anormal de bactérias, inflamação, hiperpermeabilidade, a baixa imunidade, carrega o fígado. Consequência. Agora tem muitas pessoas que quando consomem lactobacilo gera efeitos indesejáveis, né? Essa me foi relatada por muitos pacientes, que eu recebo muitos pacientes. Eu acho que quando a gente quer recuperar um trato digestivo, um ecossistema digestivo, a gente tem que tomar muito, muito cuidado do delgado, porque tudo que acontece no intestino grosso depende do que sai do delgado. Então, se sai do delgado um alimento suficientemente predigerido, né, com as bactérias certo, o cólon não vai adoecer. Se tem um problema lá no delgado, o problema principal do delgado é a má absorção dos açúcares rápidos. É aqui que se absorve o açúcar rápido. Quando a mucosa tem uma alteração na mucosa do delgado, o delgado diminui sua capacidade de assimilar açúcares rápidos. O que vai acontecer? Se os açúcares rápidos deixados lá no intestino, disponível às bactérias, vai nutrir as bactérias. Essas bactérias vão crescer de uma maneira anormal. A tal ponto que esse sistema é crônico, né? Esse fenômeno. Então vai inflamar, hipermeabilidade, como eu falei. Mas o que vai acontecer? Esse fenômeno vai ser crônico. Vai providenciar cada vez mais açúcar não digerido, não absorvido no delgado, para as bactérias do intestino grosso. Vai proliferar, inclusive, bastante. As bactérias anaeróbicas. Aí tem bactérias. E aí vai explodir bactéria. Essas bactérias no delgado vão gerar um gás que se chama metano. Essas bactérias metanógenas vão consumir triptofano, ômega 3, vitamina B12. Elas vão gerar toxina, endólis, captol, mercaptana, que são toxinas extremamente prejudiciais para o sistema nervoso. Vai inflamar. E normalmente, quando a gente tem danos estruturais, doenças lesionais do trato digestivo, muitas vezes é no colo. E no colo que a gente tem polipas, inflamação, colites, cânceres, doença inflamatória crônica, etc. Porque o colo está pagando o pato, está pagando esse desequilíbrio lá em cima. Esse desequilíbrio começa muitas vezes já na boca. Na boca. Doutor, tem várias perguntas aqui. Já falamos do kefir. A Roseli Veiga fez duas questões que eu vou juntar em uma só e vou ajudar, se você me permite, eu vou responder em parte aqui. Sim. Já ouvi falar que quando tomamos antibióticos acaba com a flora intestinal. Por que os médicos não receitam probióticos? Acaba sim e cria problemas sérios com a microbiota intestinal. E ela também pergunta, quem faz lavagem intestinal por constipação tem que fazer por causa de alguns exames, tem que repor com probióticos e prebióticos? Então eu vou responder essa primeira pergunta sobre antibióticos. Sobre antibióticos. Essa pergunta ela é importante. Um médico, quando recebe um paciente que tem uma doença infecciosa, tem que receitar um antibiótico. Ele é obrigado por lei. Uma doença infecciosa tem que ser controlada, tem que ser aniquilada à medida do possível. Ele tem que fazer isso. Não tem escolha. Se ele não receita um antibiótico, o paciente piora ou morre, eu acho que o sereno dele vai para o espaço. Um médico a maioria dos médicos não tem muitas alternativas. A lei obriga a utilizar
os protocolos os mais atualizados para lidar contra os sintomas. Não, quanto antibiótico não tem dúvida em relação. Ela está perguntando se depois tem que repor com pré e probióticos para restabelecer o equilíbrio, doutor. Então, segundo James Collins, são dois, eu esqueci do outro, James Collins James Keen Ross, são dois americanos, dois grandes especialistas da microbiota americana. Eu esqueci o nome agora. Eles afirmam o seguinte: se você toma 7 dias de antibiótico, você vai precisar de 2 anos para recuperar um equilíbrio da microbiota, que não será o equilíbrio do início, será o equilíbrio com uma diversidade bacteriana inferior. Mais que você diminua essa diversidade bacteriana, mais que você desestabiliza a microbiota. Essa chega até essas infecções com Clostridium difficile, né? Ele é difícil porque a maioria dos antibióticos, quando não funciona, a vida está realmente em perigo. E nesses casos faz reposição de microbiota total. Que vem de fezes de pessoas saudáveis, etc. Inclusive, então, essa reposição de probiótica, né? Nesse caso, é extremamente favorável, salva a vida, né? E resolve. Resolve, né? Claro. Doutor, como é que o senhor trabalha hoje? Assim? Quais são as principais patologias que a gente poderia imaginar que tem origem na desbiose intestinal? Inclusive as emocionais, né? As depressões, pânico, insegurança, excesso de medo. Aí o lado psicologia, cognitivo. Né? Certas inflamações podem inflamar a meninge, a meninge, né? A meninge encefálica, né? Que é uma membrana. Córtex, né? Que é a membrana que está envolvendo o córtex, né? Então pode inflamar a encefalomielite, são as camadas de mielina do cérebro inflamadas, né? De onde vem isso? Olha a situação do autista. Hoje já se prova, né, inclusive. Né? Mas hoje em dia a gente tem muitas pessoas que têm problemas cognitivos importantes. Memória, atenção, concentração. E tudo isso a gente tem que se conscientizar que os temos aqui no delgado, em 2 camadas musculares do delgado, um plexo mesentérico. Esse plexo mesentérico tem células que serão células cromafinas. Essa célula cromafina sintetiza a serotonina. Essa é uma descoberta de James Collins em 1981, neurocientista americano. Depois, uma equipe australiana descobriu que não é só a serotonina, são os ventos principais neurotransmissores que estão sendo sintetizados e estocados pela essa célula cromafina nessa região. Então, o intestino delgado é uma zona extremamente sensível também em relação ao sistema nervoso, ao equilíbrio do sistema nervoso. O sistema neuroentérico vai controlar a digestão do esôfago até o ânus, incluindo várias secreções digestivas. Eu vou pedir para o Paulo Scherek colocar nossas vinhetinhas aqui, nossos GCs, por favor, Paulo, que nós já estamos quase terminando o nosso programa. Doutor, falta 10 minutos. Enquanto eu passo as vinhetas aqui, o senhor faz um rastreamento dos assuntos que não tratamos e que é importante tratar ainda hoje. Vamos lá, Paulo, então, para nossas vinhetas aqui. O WhatsApp, esse é para marcação de consulta, tá? 977192266. Mande o WhatsApp, tá bom? A loja virtual tem vários equipamentos da Nova Ciência, inclusive para detox de metais tóxicos, vírus, bactérias e protozoários. Na loja virtual jcbaldam.com.br. Nas mídias, acesse esse site, para onde vai inclusive o link desse programa, que vai subir para o YouTube também. Instagram, @jcbaldam.acupuntura, 2 canais no YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. Tem mais algum, Scherek? Não, né? Não. Viu até o não do Scherek? Não. Tá bom, vai sem querer. Desculpa, hein, Scherek, desculpa. Doutor, eu estou tendo o prazer de receber o Dr. Jean-Marc do Rio,
Do Rio. Do Rio. Para falar sobre a microbiota intestinal, e tem uma pergunta aqui do Leandro Ramos, importante. Curcuma e Lugol são potentes bactericidas. Podem prejudicar a microbiota intestinal matando boas bactérias ou acabam prejudicando mais as ruins? O curcumã é principalmente um excelente anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Por que ele é interessante na mucosa intestinal? Porque ele tem um efeito anticitocina pró-inflamatório. Pró-inflamatórios. Então, especialmente o curcumã, quando misturado com uma gordura ou piperina, que tem uma pimenta caiena da pimenta, né? Eu misturei pimenta caiena com curcuma, que eu trouxe lá de Cuiabá, do Jonas, que eu tive lá na fazenda dele. A gente pegou no pé, moemos, deixamos secar no sol e moemos. E misturamos. Eu estou distribuindo para todo mundo. É adorável. Então. Não me fale que faz mal. Não faz mal. Está proibido me falar que faz mal. Não faz mal. A gente usa isso, né? Só que o pimenta, é o pimenta do reino, né? A gente utiliza a piperina. A gente utiliza uma dosagem extremamente baixa, porque é a presença da piperina que é suficiente para potencializar o efeito do curcumã de 10 a 20 vezes. É documentado, estou falando. Né? E não faz mal para a microbiota intestinal? Não faz mal. Obrigado pelas observações, doutor Jean, sobre os acidófilos, comenta o Leandro Ramos. Muito bem, vamos fazer o rastreamento. O que faltou falar, professor, doutor Jean? Falta falar muitas coisas extremamente importantes. Primeiro, fizemos um conceito. Esse é um trabalho de anos. Só que o que orientou a gente para fazer um conceito que funciona? O primeiro ponto, a gente precisa saber exatamente o que é uma disbiose. O que é... Por que fermentações anormais? Onde que elas atuam? Por quê? A gente precisa entender o que está acontecendo na boca. Na boca, muitos problemas de gengiva, muitas pessoas têm herpes. O herpes é um fenômeno viral. Quem não sabe, acho que precisa. Um vírus herpes, herpes simplex, pode gerar uma hipomotilidade do intestino grosso. Precisamos saber. Isso significa cólica intestino solto, por exemplo, não? Não, hipomotilidade, que é intestino preso, não tem motilidade. Sim. Intestino preso é muito difícil. A pessoa coma bastante verdura, fibra, água, e não vai evacuar com uma frequência normal. Isso é muito frequente. Tem muito na boca, problemas virais graves, problema de gengiva grave, problema fúngico grave. Tem um problema que a boca precisa ser vista realmente. Depois tem uma coisa extremamente importante, a disbiose mais grave, é a estase gástrica. A estase gástrica quer dizer que o bolo alimentar está permanecendo no estômago mais que 2 horas. Por que está permanecendo mais que 2 horas? O que acontece com o seu estômago? A maioria das vezes é uma hipocloridria, quer dizer, falta de acidez no estômago. E ainda tem alguns colegas que dão omeprazol, né, que piora mais ainda. Né? O problema é que essa estase gástrica vai gerar uma fermentação. A fermentação é uma fermentação ácida. Esse ácido se chama acetato de metilo. Esse tipo de fermentação é extremamente prejudicial, é quase um vinagre, né? Então ela vai deixar o cardial aberto, ela vai gerar azia. Inclusive com a possibilidade do regurgitamento, né? Quando a estase gástrica não está sendo diagnosticada, é uma dificuldade em gastroenterologia. Então, normalmente, o paciente recebe um omeprazol, né? Porque a acidez, vamos fazer uma coisa contra a acidez. Né? A medicina, é uma medicina que nós temos, é uma medicina de emergência. A lei terapêutica que está sendo usada na medicina, ela não é errada em emergência, ela é do contrário. Acidez, antiácido. Inflamação, anti-inflamatório. Muitas vezes é útil. Depois a gente tem direito momentaneamente, de se perguntar. Né? Momentaneamente, diga-se. Depois a gente tem direito de se perguntar, mas inflamação por quê? O que tem atrás? Claro. Então, essa estase gástrica vai gerar no trato digestivo
os mais graves danos. Primeiro, ele vai começar para permitir a formação de biofilme extremamente resistente. O que é um biofilme? Quando a gente quer eliminar uma bactéria que é sob forma platônica, quer dizer, individual, a gente mata isso com uma certa facilidade, com os elementos antissépticos que a gente tem hoje. Só que as bactérias se organizam em comunidade e geram biofilme. O biofilme, por exemplo, placa dentária é biofilme. O que é um biofilme na mucosa intestinal? Lá no colo, o biofilme é se essas bactérias patógenas, elas penetram nas camadas cada vez mais profundas das virosidades intestinais. E lá no fundo, ela vai começar a gerar um biofilme ultra resistente. Nenhum antibiótico consegue eliminar isso. Esse biofilme, quando ele se espalha em uma certa proporção, ela tem um nome. Essa é uma colite. Colite, por exemplo, é uma colite. O que responde, inclusive, a pergunta da uma pessoa que acabou de perguntar aqui sobre colite e retocolite. É exatamente isso. É o biofilme que dá uma vilosidade, que é praticamente umas folhas assim, né? Como se fossem umas ondas. Nesse fundo da velocidade, cria-se esse filme que fica resistente. Isso é a colite ou a retocolite. Isso, exatamente. A gente precisa entender uma coisa. A nossa mucosa intestinal, ela é extremamente bem feita. Ela é revestida de um filme. Esse filme ele é seletivo, é uma proteção extremamente eficiente contra bactérias, patógenos e vírus. Quanto as bactérias do bem estão controlando a situação. Quando temos uma disbiose, uma desequilíbrio da flora intestinal, que a gente nutre, né? A gente tem a flora intestinal que nós estamos nutrindo, né? Então, aí cresce bactérias, patógenos e vírus. Os vírus vão criar um dano na mucosa. E as bactérias vão aproveitar da passagem. Para a linfa e para o sistema circulatório. Lembrando que um biofilme, ele se torna 100 a 1000 vezes mais resistente que uma bactéria isolada. Resistente a antibióticos, os antissépticos que temos à disposição. Então, favorecendo inclusive as doenças autoimunes, né, doutor? Aí vem esse quadro de desbiose com inflamação, citocina, intoxicação orgânica, conflito antigênio-anticorpo, com uma imunidade que tenta resolver uma situação que nunca consegue. Esse conflito antigênio-anticorpo vai gerar os mecanismos basal para desencadear fenômenos autoimunes, doenças degenerativas, doenças não transmissíveis, né, que são doenças degenerativas. Né. Nós temos 4 minutos, doutor. Tem uma tarefa quase que impossível. Prepare-se, ponha a sua roupa de super-herói e ataque novamente. Primeira coisa, a esposa está morrendo de rir ali. Precisa quebrar um pouco o gelo, né? Porque de tanta desbiose aqui eu fico com dor de barriga, doutor. Como é que a gente faz? Eu sei que se faz diagnóstico pela expiração, não é isso? Tem aparelhos que podem fazer. Como é que se faz o diagnóstico no consultório e quais produtos o senhor indica? Tem 3 minutos. Então, até hoje, fizemos um diagnóstico na base de um questionário, uma folha A4. Um questionário bem preciso. A gente consegue saber o cenário criado pela desbiose do paciente. A gente consegue saber qual tipo de fermentação anormal está atuando, aonde, os patógenos envolvidos. A gente consegue saber uma série de coisas que dá uma precisão na dor diagnóstica. A gente tem que entender exatamente qual tipo de desbiose é aonde. E a gente tem que entender, em função disso, vai estruturar a terapêutica.
A gente... eu perdi o fio agora. Não, você faz um diagnóstico para saber aonde é que estão os principais desequilíbrios. Pelo gás metano, pela boca. Isso vai orientar a matriterapia. Isso. Alimentação, o aspecto antisséptico, que a gente não usa antibiótico lá, mas a gente tem desenvolvimento antisséptico extremamente seletivo e potente. E a repovoação, alimentação. A gente trabalha dando às bactérias do bem um vantagem competitiva sobre as patógenas, aumentando as suas bifidobactérias com substratos bifidogênicos. Esse substrato não contém bifidobactérias, eles vão nutrir suas bifidobactérias. Naturais da tua genética, que são naturais da tua própria... Exatamente. Lembrando que são as bifidobactérias, que são a única cepa que tem dois mecanismos de controle de patógeno. Um que é, como eu falei, que é ligado à criação do meio levemente ácido reduzido, e o outro, a própria toxina das bifidobactérias, gera um controle dos patógenos a largo espectro e longo prazo. Sobre bactérias bem complicadas, salmonella, shigella, cólera. Quando a gente tem um sistema digestivo equilibrado, nossas bifidobactérias têm uma capacidade enorme de administrar situação de evasão por patógeno. Então, o diagnóstico é feito, de um lado, com um questionário, e estamos introduzindo só agora uma técnica extremamente interessante que vai medir os gases pulmonares expirados. Por quê? Todas essas bactérias anormais vão gerar toxinas, danos na mucosa, fermentações anormais, e eles vão eliminar gases. Uma boa parte desses gases vão ser eliminados pelo sangue, vão se descarregar ao nível do alvéolo pulmonar, e nós vamos encontrar esses gases na expiração. Na expiração. É uma técnica que é muito antiga. Faz muito tempo que se mede o hidrogênio expirado. Só que isso não é suficiente, eu não tenho tempo de explicar por quê. Mas hoje esse teste dá 40% de falso negativo. A gente estamos analisando o acetadimetil, que vai diagnosticar com precisão a estase gástrica. É um eventual problema viral na boca. Quando tem acetadimetil aqui, você procura vírus na boca. Vai colocar em evidência eventual hidrogênio no delgado. A desbio do delgado vai produzir hidrogênio. E do que você falou no início é muito extremamente interessante. O delgado está no polo coração. Só que esse polo fogo. Enquanto o fogo não é controlado, inflama. Sim. A gente tem hidrogênio aqui. Uma produção excessiva de hidrogênio no delgado, no polo fogo. O excesso de fogo é inflamação. Hidrogênio. E lá embaixo, metano. No colo, quanto é um metano que está sendo evidenciado, mostra que a desbiose é uma desbiose importante que chegou lá no colo. Muitas vezes, não quer dizer que tem nada lá em cima, mas aquela, quanto ela é importante, ela vai gerar dano muito. E a gente tem outros gases, que é o óxido nítrico, que estamos utilizando também, o sulfeto de hidrogênio. Esses gases dão mais precisão. O sulfeto de hidrogênio dá ali um gás, um pulpo, para falar português, que tem um cheiro de ovo podre. Esse assinala uma hipoimunidade, uma depressão de imunidade importante, é uma absorção das proteínas. Óxido nítrico é um gás muito interessante porque estamos numa zona no mundo que tem um desenvolvimento da doença pulmonar, que é uma coisa extremamente importante. O óxido nítrico, quando ele está em grande quantidade, ele paralisa a mucosa lisa, as mucosas das broncas, os músculos lisos do trato digestivo. Gera asma de difícil tratamento. Quem perguntou sobre a retocolite foi a Sandra Gentil, inclusive ela está dando saudações, está na sua terra, na Suíça, diretamente de Duvalais. Duvalais? Merci beaucoup, diz ela.
E olha, nós somos internacionais aqui, doutor. Pra você ter uma ideia, tem uma pessoa de Budapeste aqui também agradecendo aí as suas informações. E tem uma questão aqui, Budapeste, a Magda Castanho, que ela faz a seguinte pergunta. Tomei chá de Losna por uma semana e faz 2 anos que não tenho herpes zoster. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Lá para Budapeste. Abraços, obrigado, Magda. Tem muitas abordagens terapêuticas que permitem acalmar o fenômeno viral. Nós estamos pesquisando em permanência. Um foco atual do nosso trabalho é de desenvolver antivirais potentes. A gente já está trabalhando em cima das infecções virais, mas a gente tem que desamoçar a replicação de vírus. E tem elementos extremamente interessantes para fazer isso. É um foco atualmente nosso no desenvolvimento. 15 horas e 2 minutos, o Xerec já está olhando feio para mim. É difícil ele olhar bonito também, diga-se de passagem. Mas o Xerec já está fazendo fama no YouTube. Todo mundo fala assim, para de ser chato, Xerec. Você nunca viu isso, né? Para de ser chato, Xerec. Tem umas mensagens dessa no YouTube, viu? Mas eu agradeço o trabalho técnico do Paulo Xerec, muito bom como sempre. Agradeço o doutor Jean Marc do Rio. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Obviamente que eu vou fazer esse curso com ele, obviamente. Ele está dando um curso aqui em São Paulo que está absolutamente esgotado agora em agosto. Já tem uma outra turma em setembro. Eu já estou inscrito sem desculpas. O senhor quer deixar os seus contatos para as pessoas que querem consultar com o senhor, marcar, conhecer seu trabalho? Como é que acha, doutor? Bom, a gente tem um site, a gente não dá muita explicação no site, né? Porque é muita matéria. E o site ele é feito... Não, pelo menos para chegar até o senhor, pelo menos, né? Aí tem e-mail, contato... @ Isso, e-mail é difícil. Senta aí e escreve. Vai, vamos lá. Alimentarium. E alimentar, Y-U-M de Maria. Alimentarium.com.br. Alimentarium.com.br. Temos um WhatsApp que é o DDD 11 9 5252 5282 9 52 82. Eu estou colocando aqui, tá? 5, Tudo 2, bem? 3 vezes. Azar seu, cada um com seus problemas. O site já foi falado? Já foi falado, www.alimentarium.com.br. Muito bem, eu agradeço muito, doutor Jean, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu vou trazer a doutora Marlene, ginecologista, Marlene Siqueira, nós vamos falar sobre TPM. Eu quero que as meninas, sobretudo as meninas, né? Porque os meninos, TPM para os meninos é tudo para matar, né? Para as meninas é outra coisa. Mas enfim, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, querem saber o que vai falar sobre TPM, escrevam na página do Facebook, a nossa próxima pauta, uma das próximas pautas com a doutora Marlene Siqueira, que é especialista em ginecologia, tem essa formação quântica que nós tivemos, é uma colega de estudos e tal, e tenho certeza que será um grande programa. Então enviem suas dúvidas, sugestões sobre este tema. Tá? Eu agradeço a todos pela participação, pela assistência, desejando uma excelente semana e até a próxima segunda, 14 horas, ao vivo, aqui no site www.arlltv.com.br ou pela página do facebook.com/baldam.joãocarlos. Boa semana a todos e até segunda.